Então, sobre o que eu estava falando da perda de peso, né? Você comentou que ter uma perda de peso ali considerável pode ajudar na redução do nível de apneia. Pode ser que ajude, mas eu sempre gosto de deixar claro, nem sempre isso vai resolver completamente, né? Às vezes o paciente já tem uma alteração anatômica, como você comentou antes, né? Às vezes ele já tem uma laringe, uma via aérea que é mais estreita, já é mais fechada. A gente fala que ele tem uma tendência, uma laringe com tendência ao colapso, uma tendência ao fechamento. E aí o acúmulo de gordura só ajuda a estreitar mais ainda uma via aérea que já é estreita. Claro que a perda de peso não é só o efeito na apneia, tem outros efeitos que a gente sempre deve buscar, mas eu gosto sempre de deixar o paciente ciente que às vezes ele pode precisar continuar usando o CPAP da mesma forma, só que ainda assim isso tem uma vantagem, né? Como a gente comentou, eu mostrei ali, esse aparelho ele vai precisar de uma pressão. Às vezes, quanto menor essa pressão, mais fácil a adaptação do paciente. Então, ele consegue utilizar com conforto melhor, incomoda menos o aparelho. Então, é algo que eu sempre costumo conversar. E uma coisa agora eu queria devolver para você é que a gente sempre fala, né? Paciente tá com apneia, beleza, precisa perder peso. Mas às vezes fala perder peso e não faz nada pelo paciente, né? Fala perder peso, como se fosse algo fácil, não é algo tão simples assim, né? E aí eu acho que entra a importância realmente de a gente ser enfático em encaminhar esse paciente para um endocrinologista, às vezes para um nutricionista, não é? Perca peso e pronto, né? É muito difícil para o paciente conseguir isso sozinho, né? Então sempre faço questão de encaminhar e de falar da importância desse paciente seguir com um endocrinologista. E gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre às vezes já é algo difícil para qualquer paciente, né? E você falar isso para o paciente fazer isso sozinho, né? Chega a ser até cruel, né? É cruel mesmo, perfeito. Para uma pessoa que tem uma doença tão grave, tão complexa e de tão difícil tratamento quanto a obesidade, simplesmente jogar essa responsabilidade nas costas dela sozinha e falar, vai, perde peso, ou até falar a quantidade, né? Eu preciso que você perca X quilos, depois você volta. As pessoas assustariam com essa comparação, mas é como você dar um diagnóstico de uma doença grave para uma pessoa, falar, você tem um câncer, vai lá, trata, resolve aí, depois você volta quando estiver curado. É a mesma coisa, né? Mas as pessoas assustam com essa minha segunda comparação e não assustam em dizer para uma pessoa com obesidade, vai lá, perde peso, ou vai lá, perde 20 quilos e volta. Mas é a mesma coisa, né? E assim, obesidade hoje é a doença que mais mata no mundo. É uma doença extremamente prevalente, extremamente perigosa, que a gente está vendo aqui. Isso, assim, a apneia do sono é uma das doenças relacionadas à obesidade, mas a obesidade está relacionada a tudo, né? Está relacionada a obesidade aumenta o risco de diversidade enorme de doenças. Então, realmente, assim, não é todo profissional, infelizmente, que vai estar capacitado a tratar a obesidade, né? A endocrinologia aí é a área mais específica, os nutrólogos também, os clínicos. Eu até gostaria que mais clínicos tivessem, né, essa formação, porque realmente é uma doença muito prevalente. Eu falo que não tem endócrino no mundo suficiente para tratar o número de pessoas, infelizmente, com obesidade hoje. Então, assim, quando para os colegas médicos, outros profissionais, quando se depararem com o paciente com obesidade, não negligencia. Não deixa de falar para o paciente, olha, você está com uma condição de saúde grave, você tem obesidade, né? Porque muitas pessoas têm até medo de tocar nesse assunto com o paciente, negligencia isso, né? Nem anota ali, né, que a obesidade como doença no prontuário. Então, fala para o paciente, verbaliza que ele tem uma doença, mas é uma doença que tem tratamento e direciona ele, encaminha, fala, olha, busca um endócrino, busca um nutricionista, você tem uma doença, é uma doença realmente complicada, mas tem tratamento e com ajuda pode ter uma melhora importante. Então, não deixe esse paciente sozinho, perdido, ou joga no colo dele a responsabilidade, né? Se fosse fácil perder peso, certamente a pessoa não estaria nessa situação. Então, encaminha, direciona. Perfeito a sua colocação. Fala para ele procurar uma ajuda que tem condições sim de melhorar tudo que está acontecendo com ele, não só a apneia do sono, mas qualquer outra complicação aí que venha a acontecer. Perfeito. Ainda dentro desse assunto da síndrome da apneia obstrutiva do sono, uma outra alteração comum que a gente acaba vendo e que tem relação com a sua especialidade às vezes a mulher que entra na menopausa. É muito comum, às vezes a gente vê que quando a mulher passa por toda aquela alteração, aquela oscilação hormonal, uma das coisas que acabam acontecendo, por consequência mesmo de toda essa alteração hormonal, é eventualmente a mulher começar a ter ronco e apneia.
E às vezes também é uma condição que eu vejo uma negligência. Às vezes, né, essa mulher que entrou na menopausa, eventualmente ela tem a chance de tratar e melhorar, né? É claro que às vezes ela vai precisar de um tratamento específico para apneia do sono, e também não é só às vezes a reposição hormonal, caso indicado, que vai melhorar isso, né? É algo multifatorial, mas eu vejo que às vezes essa parte relacionada à reposição na mulher que entrou na menopausa também é algo negligenciado. Acho que valeria a pena a gente comentar sobre isso, né? Falando mais da sua especialidade ali da mulher que entrou na menopausa, se teria, eventualmente, quando teria algum tipo de indicação de reposição que eventualmente poderia repercutir, poderia melhorar nisso da apneia. E só antes de te devolver, é que às vezes essa reposição, como eu falei, não vai melhorar tanto na questão da apneia em si. Pode ser que ela precise de tratamento, precise de CPAP, mas isso já vai ajudar às vezes a melhorar bem-estar, diminuir ansiedade, estresse, que são todos fatores que acabam influenciando ali, né? E acaba repercutindo às vezes no sono, às vezes. Então, entra naquele mesmo looping que a gente falou ali da relação obesidade, apneia, né? Então, às vezes a mulher menopausada tem um turbilhão de coisas ali que às vezes a gente vai melhorando um pouquinho e consegue melhorar a qualidade de vida dela, né? A menopausa, ela pode ser um momento bem cruel, né? Na vida da mulher. Ela pode ser um momento cruel porque não é toda mulher que vai realmente ter sintomas, mas a maioria vai sentir de alguma forma a entrada nessa fase da vida. Mas eu falo que ao mesmo tempo a menopausa ela é um privilégio, porque toda mulher vai entrar na menopausa em algum momento se ela viver para isso, né? Então a menopausa ela é uma fase natural de toda mulher vai entrar na menopausa, habitualmente aí entre os 45 e 55 anos. Algumas mulheres podem entrar um pouquinho mais cedo, então pode ser normal entrar na menopausa desde os 40 anos. E 40 anos, se a gente pensar hoje, é uma idade muito jovem, né? As mulheres de 40 anos, elas no estão... auge da idade produtiva. No auge da idade, acabou de ter filho. Algumas mulheres estão começando ali, o primeiro filho com 40, 41, 42 anos. Estão no auge da carreira, ou começando às vezes uma carreira, né? Então realmente é um momento cruel, porque a mulher tá lá crescendo e de repente vem a menopausa, né? E aí a mulher que é sintomática da menopausa, ela sofre muito, né? Os calores, eles são muito traiçoeiros, a redução de libido. E geralmente esses calorões, esses populares fogachos, eles vão acontecer à noite, né? Já é uma coisa a mais para interferir no sono dessa paciente, né? Às vezes já é uma paciente apneica, com esse calorão, com esse fogacho, contribui para ela ter um sono péssimo, né? Já era ruim, acaba às vezes piorando. Realmente. O calor, ele piora à noite e pode piorar mais o sono, até pelo estresse, né, que o calor causa também. A redução de libido, o cansaço, né? Então, assim, já não tá dormindo bem, já vai ter cansaço pela apneia, a menopausa também, né? Alguns sintomas são cansaço, fadiga, isso atrapalha muito, né, a vida da mulher. Não é toda mulher que vai realmente precisar da reposição hormonal, vai ser mais indicado nas mulheres mais sintomáticas, realmente. Mas ele pode trazer muito benefício. Então, realmente, a reposição hormonal pode ser que não resolva todos os problemas que estão acontecendo, mas ela pode vir aí para agregar bastante em relação ao bem-estar mesmo da mulher, né? Essa mulher, assim, que ela é muito ativa, ela é muito funcional, e aí vem a menopausa dar uma freada. Então, isso, assim, deprime, assusta muito a mulher. E a reposição hormonal, ela dá aí esse respiro para mostrar que a vida continua e tem realmente muito pela frente aí. Então, pode ajudar, sim. É algo que sempre vale a pena ser discutido, né? Pode ser que às vezes ela não queira, não tenha indicação, mas enfim, é algo a ser lembrado. Até pro próprio otorrino sempre tem em mente isso, né? Às vezes ela não está tendo acompanhamento ainda, né? Às vezes perguntar se teve alguma influência da menopausa, às vezes tem algum acompanhamento com o endócrino pode ajudar a melhorar isso, né? Ela tem uma qualidade de vida melhor. Perfeito, que nem a obesidade encaminha, né? Exatamente. Então, assim, viu que ela tá com sintomas de menopausa, né? Todo médico sabe reconhecer aí alguns sintomas de menopausa. Então, viu que ela tem isso que pode estar incomodando? Fala, procura um endócrino, procura um ginecologista, né? Que também é um especialista que trata a reposição hormonal. Fala, busca ajuda que seus sintomas podem melhorar. Dá um rumo para essa pessoa, né? Exato. Bom, e entrando aqui no último tema que a gente separou aqui, talvez seja um tema mais polêmico agora. Que eventualmente a gente vê que algumas alterações hormonais, algumas alterações metabólicas, elas podem ter repercussão no funcionamento adequado do nosso ouvido, né? Então, o nosso ouvido lá dentro, a parte do ouvido interno, a gente tem ali duas partes, né? Uma relacionada ao equilíbrio, o labirinto, e a cóclea, relacionada à audição.
E esse órgão é um órgão muito sensível, que pode sofrer alteração no seu funcionamento quando a gente tem alguma alteração, alguma desregulação, algum desequilíbrio ali no funcionamento de alguns hormônios. Eu até li uma matéria hoje que eu achei muito interessante, que, né, quando a gente fala em alteração do labirinto, alteração da cóclea, a gente está falando em tontura, em zumbido, né, que é um sintoma extremamente comum, né, um sintoma extremamente prevalente. E aí essa reportagem falava, sempre quando a gente tem um zumbido, é claro que a maioria das vezes isso está relacionado a alguma perda auditiva, alguma lesão na cóclea, no funcionamento do órgão da audição, mas às vezes isso pode ser um sinal, pode ser um aviso do nosso organismo que pode ter alguma coisa mais séria, né? Então todo zumbido sempre merece ser avaliado. E uma alteração muito comum de a gente ver causando zumbido são principalmente às vezes alterações tiroidianas e eventualmente alterações no metabolismo da glicemia, no metabolismo da glicose, né? Então, eventualmente, algum quadro, alguma disglicemia ou, quem sabe, algum tipo de diabetes. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Thalia. Você viu como o endócrino influencia em tudo, né? Tudo, então, com realmente, certeza. tem bastante relação. Então, é o que acontece. O hormônio da tireoide, por exemplo, ele é um hormônio que participa de todas as funções do nosso organismo, né? Então, uma coisa que acontece alterações da função da tireoide, né? Então, alteração na produção do hormônio, ela pode causar tontura como um sintoma. Isso pode ser confundido com quadros do ouvido, né, de alterações aí do funcionamento do ouvido, mas nem sempre tem uma lesão no ouvido envolvido. É claro que sempre vale a pena ser investigado, mas a tontura em si, ela pode ser um sintoma, principalmente do hipotireoidismo, que é a doença mais comum aí da tireoide, quando a gente tem uma baixa na produção da tireoide. Mas qualquer oscilação da produção do hormônio tireoidiano vai influenciar, sim, no funcionamento do ouvido, porque a tireoide também está ali, né? O hormônio tireoidiano também participa desse funcionamento. Então, realmente, essas oscilações da tireoide, elas podem atrapalhar bastante. Mas o campeão aí é realmente a glicose, né? É a alteração da glicose. Então, o que mais está relacionado aos sintomas do ouvido em relação à glicose em si, são as oscilações da glicose. Não é tanto o nível da glicose. O ter constantemente glicoses muito altas ou constantemente glicoses muito baixas, é claro que é muito ruim, mas o grande problema é a oscilação da glicose. Essa oscilação da glicose, ela puxa a água junto, ela tira a água, né? Isso atrapalha bastante ali em relação à condução, né? Auditiva, enfim, ao funcionamento ali dos ossículos. Aí você que vai saber explicar melhor do que eu, é claro, mas ela atrapalha, assim, bastante também no funcionamento do ouvido. E aí, a gente sempre que fala da glicose alterada, a gente sempre remete ao diabetes, né? Claro. Realmente vai ser a situação mais frequente de todas. Então, um paciente que está com tratamento, em que ele está com oscilações muito importantes, né, do açúcar, da glicose, a gente precisa ajustar esse tratamento de forma a não só ficar com glicoses boas, mas mais estáveis, oscilando menos. Mas existe também uma situação que ela é muito comum de acontecer no consultório e é um pouco mais difícil da gente identificar, né? Que é um paciente que ele tem uma situação chamada de hipoglicemia reativa. O que é hipoglicemia reativa? É quando a gente alimenta, né, come ali uma quantidade maior de carboidratos, que são alimentos mais ricos em açúcar. São os alimentos aí essencialmente provenientes das massas, tudo que tem açúcar, mas também que é feito com farinha, com massas, bolachas, biscoitos, arroz, batata, enfim. São alimentos que, quando digeridos no nosso organismo, na hora de ser absorvido, ele vira, né, completamente açúcar. E aí ele pode fazer esses picos de glicose no nosso organismo. Então, algumas pessoas, elas são um pouco mais reativas quando consomem carboidratos, né, que são aí fontes de açúcar, principalmente quando esse alimento é consumido de uma forma mais isolada. Porque quando esse alimento é consumido junto, por exemplo, com uma proteína ou com uma gordura, então, por exemplo, um macarrão junto com uma carne, com um vegetal, a absorção dele no organismo é um pouco mais lenta. Ele não faz tanto essa oscilação da glicose, tanto pico, exato. Mas quando eu consumo esse alimento mais sozinho, ou então numa quantidade maior, algumas pessoas, quando consomem esse alimento, quando a gente come açúcar, a gente manda um sinal para o nosso pâncreas, para o pâncreas produzir a insulina, que é o hormônio que vai controlar esse açúcar no nosso organismo. Tem algumas pessoas em que o pâncreas é um pouco mais reativo. Então, quando ela come esse alimento, ela manda um sinal para o pâncreas que o carboidrato, o açúcar está entrando. E aí, esse pâncreas, de uma forma exagerada, exacerbada, ele produz muita insulina. E o que acontece? A pessoa come aquele carboidrato, a glicose sobe muito. Só que aí, nisso, eu mandei uma mensagem para o meu pâncreas, ele reage
agiu exageradamente, ele produziu muita insulina. O que vai acontecer? A minha glicose vai cair, só que como eu já soltei esse excesso de insulina no meu organismo, a glicose vai continuar caindo, menos do que precisaria. Então, eu tenho um pico de glicose seguido de uma queda muito importante da glicose. Então, isso faz uma oscilação muito abrupta. E isso pode gerar sintomas relacionados ao ouvido. E esse pode ser um paciente que é o quê? Jovem, magro, não tem diagnóstico de doença nenhuma, né? Então, por ser um pouco mais difícil a gente identificar aí no dia a dia. Realmente não tem nenhum exame também com grande precisão para a gente diagnosticar. Existem algumas estratégias, né? Para a gente avaliar ali no consultório, mas não tem um exame de grande precisão para a gente fazer. Mas nesse caso em específico desse paciente, como ele não tem aí uma doença como o diabetes, em que a gente não vai medir, o tratamento principal é o ajuste da alimentação. Então, quando eu for consumir ali uma fonte de carboidrato, né, massas, farinhas, eu consumir em quantidades menores, mas principalmente eu agregar com outro alimento que impeça esse pico da glicose. Exato, colocar ali uma fonte de proteína, uma fonte de uma fibra, né, junto, uma gordura que vai impedir, vai reduzir pelo menos essas glicoses aí muito elevadas. Perfeito. Nossa, explicou super bem. E realmente, o paciente ele começa a perceber e começa a se conhecer e começa a notar quais alimentos que ele considera que desencadeiam mais esses sintomas. Então, ele começa a falar, quando eu como, sei lá, um tipo de doce, parece que dá um tempo eu passo mal. Né? E aí, às vezes, o que acaba acontecendo é que ele acaba evitando, né? Porque ele não tem um diagnóstico, não sabe o que aconteceu, mas às vezes ter essas estratégias de não comer exatamente esse alimento isolado, né? É uma forma de tratamento de ajudar esse paciente, né? Mas perfeito, acho que... Você que sente isso, passa mal com o docinho, pode comer o docinho de vez em quando. Pega um docinho pequeno, come depois do almoço. Esse almoço capricha na carne, capricha na verdura, vai dar tudo certo. Exatamente. Bom, eu acho que a gente cobriu tudo aqui que a gente tinha se proposto a conversar. Você tem alguma coisa que você gostaria de pontuar aqui no final? Acho que a gente conseguiu abranger bastante tópico, né? Foi Acho legal, foi bem bacana. Acho que a gente conseguiu mostrar bem a importância de um endocrinologista e realmente da interligação dessas especialidades e do quanto é importante mesmo. Eu acho que a gente fala, às vezes, no atendimento multidisciplinar, é importante mesmo, sempre que quando a gente reconhecer que esse paciente tem alguma alteração endocrinológica, esse paciente precisa perder peso, precisa uma mulher, às vezes, avaliar a necessidade de reposição hormonal, geralmente encaminhar mesmo para um profissional para que ele tenha um atendimento, uma avaliação adequada, porque realmente a gente consegue ir melhorando o todo, né? Trazer esse paciente uma qualidade de vida realmente de forma mais completa, né? Bom, eu acho que é isso. Obrigado por ter topado esse desafio de conversar aqui comigo, mas eu acho que foi muito legal, foi muito produtivo. Eu que agradeço, foi muito bom. Adorei estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, valeu, pessoal. Foi mais um episódio aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço.